Irmãos, bom dia, certo? Vamos nos preparar, vamos começar nossa escola bíblica dominical, tá? Nós vamos orar e aí eu pontuo o assunto aqui do EBD, que vai ter uma pequena mudança e vou explicar o porquê da mudança. Tá bom? Oremos. Meu Deus, bondoso Pai, muito obrigado por essa manhã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na igreja para aprendermos um pouco mais de Ti, da Tua palavra, para glorificarmos o Senhor, em particular hoje, aprendemos um pouco mais sobre os nossos oficiais aqui na igreja. Ó Pai, então, tem misericórdia, portanto, de nós, perdoa-nos as faltas, abençoa cada um e cada família aqui representada também, e nos dá um santo domingo na Tua santa presença. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eu vou precisar dar uma pausa no nosso estudo sobre apologética por um motivo prático, que é uma prática recomendada pela nossa Constituição e eu gosto dela, porque no nosso caso em particular, graças a Deus, todos os anos nós costumamos receber pessoas novas, tá? Para ver isso. Então, o que é que acontece? A gente olhando no conselho, que é uma coisa que não tem um alerta para isso, né? Ou seja, a pessoa tem que ficar ligada nas datas das atas do conselho. Agora em novembro, justamente no aniversário da igreja, vão estar vencendo o mandato de 2 presbíteros e 2 diáconos, certo? Então a gente deve convocar a eleição no próximo domingo. Eu só não estou convocando agora porque a gente não fez reunião do conselho, assim, a gente estava conversando, percebeu esse problema, a gente estava conversando. Tá? E aí, então, quando marcar a reunião, vai ser a semana, domingo que vem, Deus permita, eu convoco a assembleia propriamente dita, com as regras específicas e tudo mais. Mas o fato é de que a Constituição pede para quando tiver eleição para oficiais da igreja, que o conselho prepare a igreja para aquele momento. Tá? Ou seja, que oriente a igreja nas questões de votação, que é um presbítero, que é um diácono, e por aí vai. Tá? Então, faltando um mês para isso, o que é que a gente vai fazer? No próximo domingo, eu vou dar uma introdução geral hoje, abordando particularmente um aspecto que nem ia ter tanto a ver com o oficialato da IPB, mas acho justo responder. Então, eu vou dar uma introdução hoje. No próximo domingo, o Marcelo, ele vai estar falando um pouco sobre a função do crente e assistência social, ou seja, olhando para o aspecto do diaconato. Tá? E no outro domingo, certo? Então de hoje a 15, quando a gente fala em Recife, o presbítero Marcelo, tá? Vai estar falando sobre as qualificações e as características de um presbítero, tá bom? Então, por conta disso, e aí em dezembro, tendo em vista que o mês de dezembro eu devo entrar de férias, então eu disse, rapaz, não vai dar nem tempo para ficar um assunto cortado aqui e prosseguir. Então, eu disse, não, então vamos deixar essa parte de oficiais até o dia da eleição, e aí Deus permitir, em janeiro, a gente retoma, tá certo? Essa parte de apologética e conclui essa série aí, faltam uns 6, 7 estudos ainda, tá bom? E aí a gente conclui, tá beleza? Então, dito isso, abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Tá? Como eu falei, hoje eu não vou estar olhando a característica geral, isso aí vai ser com o presbítero Marcelo. Mas hoje eu quero olhar para alguns textos bíblicos para responder algumas perguntas e falar um pouco do presbiterato, diaconato em caráter mais introdutório, tá bom? Versículo 1 apenas. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ou almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então veja, irmãos, para ser presbítero, para ser diácono, tem duas coisas que devem andar juntas e que nós ignoramos. Tá? Então aqui eu quero deixar um aspecto muito prático.
Quando a gente pensa em eleger um presbítero, por exemplo, tem uma coisa que eu nunca entendi, de verdade, né? Vai ter uma eleição para presbítero na igreja. Aí, qual é o primeiro lugar que a gente olha para escolher um presbítero? A junta diaconal. Automático. Então, olha para os diáconos. Ou seja, essa mentalidade, por exemplo, que eu espero que a gente, ainda no nosso ciclo de vida, a gente venha a acabar. Por quê? Porque aí há um choque, tá? Que é qual? Se eu olho para um diácono e entendo que ele é para ser presbítero, das duas, uma. Ou nós, como igreja, entendemos errado a vocação dele, ou ele teve uma vocação tardia para o presbiterato, é possível, não estou negando isso também. Mas são vocações distintas, não é inferior ou superior, é distinto. São duas coisas distintas. Tá? Então, a primeira característica que um presbítero deve ter, que um diácono também deve ter, e eu acho interessante o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, é que isso deve ser almejado. E aqui é onde eu quero pontuar um primeiro ponto. Quando diz que isso é almejado, o motivo do coração que o apóstolo Paulo obviamente assume aqui é o certo. Não é à toa que a partir do versículo 2 até o final do texto, que é o que a gente não vai ver hoje, ele vai dizer quais são as características que tem que ter. Então, para ficar claro um aspecto, você querer ser pastor, presbítero, diácono, não quer dizer que você tem as qualificações para tal. São duas coisas distintas. Tá? Ou seja, você querer comprar uma Ferrari não o qualifica para dizer eu vou comprar aquilo. São duas coisas distintas. Pastor, mas eu tenho como meta de vida comprar uma Ferrari. Deus o abençoe. Junto, se for no Brasil, Deus o abençoe muito. Se for pelos meios lícitos, né, seu Josué? Como é? Tá? Então, Deus o abençoe. Mas o ponto do apóstolo Paulo é que isso é algo que deve ser almejado, desejado. Com isso, ele não está falando de uma busca desenfreada de cargos, ele não está dizendo que aquela pessoa tem que trabalhar só se tiver cargos na igreja. A palavra do apóstolo Paulo aqui soma com a palavra do apóstolo Pedro, e eu vou só citar em 1 Pedro 5, a do 1 ao 4, quando ele vai pontuar de que o pastor, né, o presbítero, na verdade, que é a palavra que ele fala aí, o presbítero, ele pastoreia o rebanho com liberalidade, não forçado. Esse é o ponto. Não é de que a pessoa vai estar ativamente buscando, fazendo lobby na igreja para fazer isso. Para ser um presbítero, para ser um diácono, coisa que, graças a Deus, aqui na igreja nunca aconteceu. Eu espero que não aconteça nunca. Mas é algo mútuo, é algo que quando a pessoa convidada ou desejosa ou naturalmente se desperta aquilo na pessoa, quando a pessoa convidar, a pessoa entender assim, eu estou apto para isso. Se a igreja entender que eu tenho a vocação para isso, eu estou apto para isso. Estou apto para isso. É algo que a partir desse momento a pessoa deseja e não, vou fazer, né? Não tem ninguém para fazer. Se uma pessoa um dia for convidada pelo conselho, por exemplo, para ser presbítero ou diácono, e a pessoa disser isso para mim, eu vou dizer, pois meu irmão, fique tranquilo. Participe da eleição, não. Eu vou, né? Não tem ninguém. Não, fique tranquilo. Nem se preocupe. Então, isso é um aspecto que é fundamental. A gente ignora isso, mas não é à toa que essa é a primeira característica que o apóstolo Paulo pontua, antes de dizer irrepreensível. Antes de dizer irrepreensível, ele vai dizer, quem almeja isso, almeja uma excelente obra.
Aí depois ele vai dizer, é necessário. Portanto, você quer isso? Beleza, o que é que você tem que ter? Que você seja. Aí vem as características. Aí vem as características. Então, observe ao longo das próximas aulas pessoas que têm os atributos que aqui a Bíblia requer. E aí, irmãos, como foi? Foi o próprio Marcelo que falou sobre isso. Foi tu, não foi Marcelo que falou sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças uma vez aqui, não foi? Pronto, foi tu mesmo. Só para não confundir o pregador barra palestrante. Por exemplo, Marcelo, aquelas bem-aventuranças ali, eu posso não ter alguma? Não é opcional. O Eliakim, ele não pode olhar e dizer assim, não, eu sou bem-aventurado esse, eu não sou esse aqui. Eu sou bem-aventurado manso. Eu não sou bem-aventurado pacificador. Pacificador é minha irmã, a Poliana. O crente, ele olha para aquilo ali, ele tem que ter todo aquele checklist. Ele tem que almejar, desejar, orar, para que aquilo ali seja impregnado na vida santa dele. Mesma coisa os oficiais da igreja. É por isso que você vê Paulo aqui em Tito e o apóstolo Pedro dizendo como o oficial deve ser. Não é para que você olhe apenas para uma característica e dizer assim, rapaz, ele não tem isso aqui. Se ele não tem isso aqui, beleza. Não é para ser, ponto. Ah, mas pode ser trabalhado, pastor. Ótimo, então inverte a ordem. Trabalha primeiro aquilo e depois coloca as mãos sobre ele. E aí, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Aí, permita-me, antes de eu avançar um ponto, permita-me só colocar uma experiência aqui. Aconteceu comigo e para mim foi muito interessante, né, que eu olho para o passado com certo paradoxo, entendeu? No meu caso. Né? Para quem não conhece um pouco minha história, eu fui ordenado muito cedo, certo? Eu fui ordenado pastorado com 22 anos de idade. Tá? Eu fui ordenado com 22 no dia 26 de dezembro e em março eu fiz 23, né? Então, ou seja, eu já estou no ministério pastoral há 16 anos, para um cara de 38 anos, é uma boa margem. Mas, pastor, se o senhor pudesse mudar alguma coisa no passado, o senhor mudaria alguma coisa, eu mudaria o quê? Ser ordenado mais tarde. Ser ordenado mais tarde. Tomar um pouco mais de cacetada, ter mais experiência, ser mais maduro. Mas eu não posso fugir do paradoxo que o Leonardo que pensa assim é o Leonardo que foi feito assim, né? Aí vira esse paradoxo. Bem, aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Olhando em retrospecto, eu acredito que as características que o apóstolo Paulo vai dizer aqui se aplicavam à minha vida. Sim, só que duas o presbitério teve que observar pela fé. Quais? Veja aí, é só isso que eu vou pontuar. Se você observar o versículo 4, vai dizer: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Eu não era nem casado. Eu não era nem casado. No versículo 2 vai dizer que tem que ser marido de uma só mulher. O que o presbitério então fez? Você pensar assim, então, por cara ser presbítero, por cara ser diácono, o cara tem que ser casado, então? Não, senão isso desqualificaria quem? Hein, Poliana? Ó, respondeu igual, tá vendo? Paga uma coca um pro outro aí, ó. Tá certo? Paulo, o homem que escreveu a carta. Que não só era solteiro, como recomendava que as pessoas ficassem solteiras, como ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7. Conselho esse, que eu espero que muitos jovens considerem com muita atenção.
Então, o que é que o presbitério fez? E aí, para mim, foi uma das maiores honras que eu já tive. Se você perguntar assim, no meu presbitério, na minha vida pastoral, foi meu pai, né? Porque se tinha alguém que poderia largar a lenha naquele momento e dizer: esse cidadão não vale nada, era aquela senhora que está aqui, minha mãe, e meu pai que está na glória. E meu pai foi para o presbitério da minha ordenação. Sabe? E aí, o momento em que eu não posso participar, eu só posso imaginar que viraram para ele e disseram: e esse menino aí presta? Eu, até hoje, na glória, eu descubro o que é que ele respondeu. Eu não sei, nem perguntei a ele. O que não me compete saber, não me compete saber. Mas o ponto é de que, se a pessoa não tem, ela tem que ser experimentada. Ela tem que ser experimentada. E é baseado nisso que eu quero trazer duas características. Uma pode parecer muito óbvia, mas eu acho necessário tratar. E a outra, ainda mais aplicativa. Tá? Qual é a primeira característica que a pessoa deve ter, além de desejar para ser presbítero ou diácono da igreja? Hein, Natasha, você que é esposa de diácono? Além das características aqui, veja, está descrito aqui, só que não está descrito com todas as letras, é bem sutil. Mas além de ter as características que são ditas aqui, além dele desejar isso, que está descrito aqui, os diáconos e presbíteros têm que ter uma característica também. Qual? Tudo bem, tecnicamente você está certo, mas antes mesmo de ser vocacionado, ele tem que ter uma característica. A não ser que você diga, como Jeremias, fui vocacionado antes de nascer. Ok. Então, depois da vocação dele, tem outra característica. Qual? Qual? Temente a Deus. Está nas características. Se você pontuar, está nas características. Está nas características. É tão óbvio que eu acho que ninguém vai responder. Está nas características. Ser homem. Falaram lá no meio. Foi tu, Brenda? Muito bem. Ser homem. Ser homem. Veja, irmãos, uma das perguntas que eu mais escuto de pessoas que são novas na igreja: pastor, por que não tem pastora na igreja presbiteriana no Brasil? Por que não tem presbítera na igreja presbiteriana no Brasil? Por que não tem diaconisa na igreja presbiteriana no Brasil? Pausa. Esse último até tinha, viu? Não oficialmente, mas tinha. A igreja presbiteriana da Madalena, lá no Recife, poxa, antes disso ser trending topics, para usar a palavra dos jovens, Edigécio Martins já tinha ordenado diaconisa lá na Madalena faz tempo. Quando eu fui para São Luís pregar numa igreja lá, quando eu entro na igreja, eu sou recebido por uma senhora com um crachazinho assim, diaconisa. Eu digo, não é possível. Na hora, eu vejo, irmãos, eu sempre tento, eu tento aplicar Mateus 7 para a minha vida em tudo, que é tirar primeiro a trave do meu olho. Então, quando eu vi diaconisa, eu disse, não, deve ser auxiliar de diácono, que eles se equivocaram. Aí, quando eu pego o boletim, tem diáconos, e embaixo, diaconisa, eu digo, bem, agora não tem como. Veja, irmãos, qual é o argumento para se ter? O ponto é o contrário. Veja, qualquer pessoa que argumentar para você e falar assim, por que não pode? Aí você devolve perguntando, me diga então por que pode. Já que você está dizendo que algo que a Bíblia aparentemente proíbe e você está dizendo que pode, qual é a sua base? Isso eu estou assumindo um debate contra a pessoa. Sempre comece assim.
A melhor maneira de você debater nunca é você apresentando primeiro o seu ponto de vista, mas ouvindo do adversário. E por adversário, eu estou me referindo a uma pessoa que está pensando diferente de você. Tá? Então a primeira coisa é você escuta o argumento dele. Para você ver os pontos de fraqueza e por aí vai. Parênteses de recomendativo, parece que esse livro foi traduzido, eu nem sei, mas é um livro chamado Táticas. O nome do livro é esse, tá? Que é um cara ensinando a como você debater melhor. Era um pastor, apologeta, ensinando como você debater melhor. Aí a primeira coisa que ele vai dizer é isso: sempre escute primeiro o outro. Então vamos para os argumentos tradicionalmente utilizados por ele. Tá? Ah, porque você vê na Bíblia mulheres em papel de liderança. Aí você pergunta, onde? Aí qual é a mulher que é a mais citada nisso? Débora. Para não dizer a única. Abra sua Bíblia em Juízes. Capítulo 4. Como, seu Josué? Mas o problema não é ela ter relutado. Eu queria chamar a atenção para duas coisas aqui. Tá? Veja o versículo 14. Na verdade, para ler bem o contexto, vamos ler a partir do 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabó e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então ele disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Veja. Quem é que tem que derrotar o exército adversário? Baraque. Só que quem é que hesita? Baraque. O mesmo. Tu tem que ir. Se tu não for comigo, eu não vou. Aí vejo que Débora vai dizer para ele: Certamente irei contigo. E a ideia é por causa dessa reluta. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então veja, esse versículo mostra exatamente o ponto. A honra de matar o rei por conta daquilo que Baraque fez ia pertencer a quem? Não a ela, a uma mulher. O texto de Débora, ele sim mostra uma mulher como líder, sem dúvida. Você não pode dizer, ah, não tem. Está aqui um exemplo. Mas o que o texto mostra e vai enfatizar com frequência é que fez isso porque não tinha quem liderar. Um homem. Vai lá. Então a honra é tua. Não vai ser tua, vai ser de quem? De uma mulher. Ou seja, já que não tinha que liderar, sua mulher fez aquilo. A ênfase do texto não é, ó, aqui que a mulher pode liderar, mas existem maneiras de Deus julgar uma nação que não seja simplesmente mandando um exército inimigo. E aí, quer ver uma informação que eu acho fascinante, e essa é a expressão que eu uso. Veja que eu estou aqui, em certo grau, largando a lenha em Baraque. Certo, Neto? Abra sua Bíblia em Hebreus 11.
Hebreus 11, versículo 32. Diz assim: E o que mais direi? Certamente me faltará tempo para referir o que a respeito de... Aí veja, Gideão. Quem é o segundo, Poliana? Baraque. Veja se você acha o nome de Débora aí. Até Jefté entra nessa lista. De heróis da fé. Então veja, o texto de Débora, se provar algo, mostra exatamente que uma igreja, um povo, ele é governado por mulheres, justamente porque não teve homem que se levantasse. Ou seja, e isso na igreja, então, acaba tendo um semblante de vergonha. Olha aqui. Então, o governo da igreja, desde o Antigo Testamento, Deus sempre pontuou como deve ser: homens. Olhar o trabalho no tabernáculo, quem era? Homens. Olhar o trabalho no templo, quem era? Homens. Aí você vai para o Novo Testamento. Deus era cercado de mulher, mas quem ele escolheu para ser apóstolo? Homens. Aí chegam os apóstolos. Quem é quando ele vai dizer lá em Atos capítulo 1, para escolher o novo apóstolo? Veja, agora Cristo escolheu errado, vamos escolher o novo. Quem é o novo apóstolo? Homem. Aí chega em Atos 7, vamos escolher então diácono. Veja, até o argumento para dizer isso. Mas as mulheres serviam como diaconisas na Bíblia, ok. Então, por que o texto de Atos 7, particularmente os apóstolos vão dizer, escolhem 7 homens? Se era um trabalho que já existia na igreja, aquele não era o momento dos apóstolos dizer assim, vamos oficializar o que já é oficioso. Mas é isso que é feito? Não. Não. Escolham homens cheios do Espírito. Aí quando o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, em 1 Timóteo 3, que é a primeira vez que ele fala, assim, olhando a sequência bíblica, que é a primeira vez que ele fala, ele vai dizer o quê? Marido, não sua mulher. Aos diáconos ele vai dizer a mesma coisa. Então veja, irmãos. Com isso estamos dizendo que mulher não pode trabalhar na igreja presbiteriana. Veja, se eu disser isso, eu vou estar sendo uma das pessoas, assim, é a mentira que nem da boca do diabo ele tinha coragem de fazer. Basta olhar para a nossa SAF. Basta você olhar aí todo domingo de manhã, o rosto que você vai ver nas aulinhas das crianças, não é nenhum homem que está dando aula ali, não é? Você vai ver a tia Naira, que é o caso de hoje, tia Jamile, tia Brenda, tia Anne. Tia Bel. Não é isso. Nunca foi. Você nunca viu Cristo. Veja, um dos atos de fé mais bonitos da Bíblia que vocês... Pronto, domingo passado, a gente viu o sermão do pastor Alci, mostrando exatamente a fé daquela mulher cananeia. Mais à frente você vai ver exatamente, ou antes, melhor falando, o texto da mulher em que ela quebra um vaso de alabastro nos pés de Jesus. Aí Judas, meu amigo, a quantidade de dinheiro que a gente podia fazer com esse negócio. Meu amigo, deixa ela fazer o serviço dela. A Bíblia nunca proibiu nenhuma mulher de trabalhar para o Senhor. Jamais. Nunca é o debate aí. Por isso, quando alguém disser, então mulher não pode trabalhar na igreja, você vai dizer, nunca, ao contrário. Devem. Santas mulheres que a Bíblia vai chamar. O que ela vai pontuar é que o que não deve ser feito. Do mesmo jeito como o homem vai ter características que ele não deve ser também. Então não é pertencente às mulheres.
serem episcopos, administradores da igreja. Isso não é denegri-las, isso não é humilhá-las, não é. É simplesmente preservá-las dentro da vontade do Senhor. Porque a partir do momento que a gente estica, veja, estique a corda e diga assim: não, pastor, tudo bem, a Bíblia proíbe, mas na prática, qual é o problema? Eu tenho certeza que você já viu mulheres que pregam melhor do que homens. Veja, irmãos, deixa eu contar logo essa história aqui. Eu não sei porque ele faz isso, eu não sei se ele continua a fazer isso. Mas quando o Timothy Keller, para quem não sabe, ele fazia isso em Nova York. Parece que agora ele abriu mão do pastorado para ficar só como cabeça da organização. Eu posso estar enganado. Mas bem, quando ele estava na Redeemers em Nova York, ele pregava nas 8 igrejas dele, ele não dizia a ordem que ele ia pregar. Tinha uma escada, mais ou menos como feito aqui, perto do púlpito, e aí depois do evento que eu vou dizer aqui agora, acendia a luz e o cara estava lá. Certo? Uma igreja gigante, e de muitos jovens em Nova York, isso que é incrível. Tá? Bem, eu escutava os sermões dele com muita, agora não escuto nem tanto, com muita frequência há algum tempo atrás. E vou dizer isso com toda tranquilidade. Ele fez uma série de sermões no livro dele mais famoso, que é o Fé Cristã na Era do Ceticismo, The Reason for God. Ele fez uma série de sermões naquilo. Aí ele fez, foi o auxiliar dele, sobre dúvida. Irmãos, quem lê os textos bíblicos na igreja do Timothy Keller são mulheres. Não me pergunte por que ele faz isso. Mas são mulheres. Eu estava ouvindo o sermão sobre dúvida. Aí, eu nunca esqueci, tá vendo? Foi o texto de Maria Madalena encontrando Jesus depois de ressurreto. Quando a mulher terminou de ler o texto, eu estava chorando. Eu disse, rapaz, o sermão pode ser uma desgraça. Eu não sei o que vai vir depois disso aqui. Mas essa foi a melhor leitura bíblica que eu já ouvi na vida. E eu não estou nem exagerando. Se você perguntar, qual foi a leitura bíblica que o senhor mais que o senhor viu na vida, pastor? Foi esta mulher, eu não sei o nome, lendo esse texto da Bíblia. Veja, ninguém, quem é que está falando de capacidade aqui? Quem é que está falando de capacidade? Esse é o ponto, preste atenção nos argumentos. Quem é que está falando de capacidade? Que mulher não tem capacidade? Quem é que está dizendo isso? Que mulher não tem condição? Quem é que está dizendo isso? Eu posso apontar várias mulheres que explicam as coisas melhor do que eu. Tenho uma bem aqui na minha direita. Entre tantas. O argumento é: Deus disse o quê? Porque, veja, a partir do momento que você estica a corda, mas, pastor, tudo bem, a Bíblia proíbe, mas no fundo, qual o problema? Botar uma mulher para ser diaconisa, como o senhor mesmo falou, ou o trabalho do diácono fica lá no fundo. Aquele trabalho mais invisível, ninguém vai ver mesmo. Qual o problema da dona Deolinda ser diaconisa? Ou facilitar, bota a Jamile, por exemplo, para ser diaconisa ali do lado do Daniel. Topa, Jamile? É bom que o marido respondeu por ela. Muito bem, Daniel. Tá? Então, veja. O problema está aí. Estica a corda. Porque aonde é que você vai parar de esticar a corda? Estica a corda. A Bíblia não deixa, mas a gente tem. A partir do momento que você abre aqui, qual é o argumento que você vai dizer assim? Vamos ordenar o homossexual? Saí do câmera. Qual é o argumento que você vai dizer que não pode ser homossexual? Baseado em quê? Pronto. Qual vai ser o seu argumento para dizer assim, não podemos ordenar o homossexual? Me diga. Qual?
que é que vai dizer lá? Concordo com o senhor, só que meu ponto é simples, senhor Josué. Por que uma ordem pode e a outra não? Se eu estou dobrando a corda. Se eu estou olhando para uma ordem que diz que não pode, e eu estou dizendo que pode, por que eu não posso esticar ela mais um pouquinho? Concordo. Então, baseado nesse princípio, se eu estou esticando a corda para a mulher, eu estou errando também, não estou? E esse é meu ponto. Estique a corda. E aí você vai parar aonde? Resposta, aonde você quiser parar. Eu quero parar aqui. Por quê? Porque eu quero. Não diga que é porque a palavra de Deus proíbe. Ah, pastor, mas na prática, isso não acontece. Diga isso à igreja episcopal anglicana. Igreja essa, que se você for pensar no passado, é a formuladora da nossa confissão de fé. A maioria da nossa confissão de fé era da igreja que hoje tem o nome de Igreja Episcopal Anglicana. Certo? Então, seminarista Bruno, há alguma dúvida que essa igreja já foi fiel algum dia? Nenhuma? Pois bem, eles têm bispos homossexuais hoje. E se você perguntar para os pastores sérios que ainda permanecem lá, quando isso começou, eles respondem, quando mulher foi permitido pregar na igreja. Porque a corda estica. E vai bater aonde? A gente vai ver isso até no sermão de hoje de Caim e Abel. Irmãos, o argumento para que mulher não possa pregar na igreja é bíblico. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo 2, ele vai dizer, não permite que a mulher exerça autoridade de homem. Então isso nunca vai ser, em aspecto algum, diminuir as mulheres da igreja. Ao contrário, é preservá-las dentro da vontade do Senhor. Dentro da vontade do Senhor. Pastor, isso para o senhor é uma questão importantíssima? É. Em que grau que se a IPB ordenar diaconisa, eu saio da denominação? Pronto. Para deixar claro, onde é que está a minha linha divisória de permanecer na IPB, por exemplo? Tá? Se ordenar, é o dia que o Joque vai, se permanecer na IPB, vai ter que procurar outro pastor. Porque, irmãos, a igreja, eu já falei isso várias vezes aqui, um dos meus textos favoritos da Bíblia, o texto favorito é Romanos 8, 31 a 39, de longe, é meu texto favorito das Escrituras. Mas um texto, assim, ele é como se fosse o meu moto para trabalhar na igreja. É 1 Timóteo 3. Veja, volte lá. Certo? Para 1 Timóteo e veja isso. É isso que ainda que eu já quero fazer a transição para o segundo ponto, mas eu quero concluir com esse aspecto aqui. Esse primeiro ponto. 1 Timóteo 3. Bora. Versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve, para que se eu tardar, fique certo de como se deve proceder aonde? Na casa de Deus. Que é o quê? A igreja do Deus vivo. Coluna, baluarte, na verdade. Veja, irmãos. Quando eu olho para a igreja, e aí eu me refiro ao Joque, não estou falando igreja com I maiúsculo, não. Com I minúsculo. Eu não tento olhar para ela com os defeitos e problemas que ela tem. Que tem. A começar de mim como pastor. Inúmeros. Se eu fosse pontuar os problemas do nosso conselho, por exemplo, só eu sou um livro. Aí, terminando esse livro, ia ter uma nota de rodapé, com os erros do André, do Marcelo, do presbítero Edson, do presbítero Homero. Quando eu olho para a igreja presbiteriana do Joque, eu automaticamente aplico esse texto. O que é a igreja? O que eu estou indo lá fazer domingo de manhã? O
que tu está indo lá fazer domingo à noite? O que tu está indo lá fazer durante a semana aconselhando as pessoas? O que eu estou fazendo quando eu estou conversando com essas pessoas por WhatsApp, orando por elas pelo telefone, conversando com elas pelo Zoom? O que eu estou fazendo? Eu estou me comportando na igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. A partir do momento que uma igreja começa a ser conhecida por defender algo que é errado, e aí veja que eu estou pontuando a palavra errado e não que você não concorda. A gente está pegando um monumento para A, só que aquilo ali está fazendo exatamente o contrário. Não é justamente a piada que todo juiz deve ser feito da justiça ser cega, assim que você vê lá aquela estátua da justiça levantando o paninho do olho? A igreja tem que zelar por isso. Sempre. E se a gente não zelar, como os oficiais que já são ordenados agora, para o bom continuamento disso, e aí permita-me um último exemplo. Se você veio de alguma outra igreja evangélica que teve problemas lá, só reflita. O problema, 90% de chance, começou aonde? Foi na base ou foi na liderança? Reflita. Às vezes é na base mesmo. Mas reflita, na maioria absurda dos casos, aonde começou o problema? Na liderança que não soube fazer, que não fez isso, ou foi tarde demais, e por aí vai. Então, o que a gente vai ter nas próximas semanas é fundamental para que você possa justamente ser um instrumento na mão de Deus para manter essa igreja pura. Não conforme a sua imagem e semelhança, mas a imagem e semelhança de Cristo. A igreja é de Deus, não é do pastor Léo. E aí, nunca se esqueça disso. Quando você olha para um texto como 1 Timóteo 3, Atos 7, Tito 1, 1 Pedro 5, veja que as características são justamente ditas para que a igreja escolha. É por isso que na igreja presbiteriana existem artifícios para que o pastor possa ser pastor de uma igreja sem eleição. Até para explicar isso para quem não sabe. Então, um pastor ele pode ser titular de várias formas. Eleição, como é o caso aqui do Jockey, tá? Indicação do presbitério. Então, o presbitério, a igreja pode pedir um pastor, dizer assim, olha, a gente está sem pastor, a gente está precisando de um pastor. Aí o presbitério vai lá e indica por um ano um pastor para ser pastor titular lá. E pode renovar quantas vezes for. Aí você pode pensar assim, pastor, mas um pastor desse não dura na igreja. Bem, pergunta ao reverendo Roberto Brasileiro. Ele está na mesma igreja, acho que há 40 anos, nunca passou por eleição. Sempre indicado pelo presbitério. Agora, pergunte para qualquer presbiteriano e leia a Constituição de cima a baixo e ver se tem algum artifício para colocar um presbítero por indicação. Não tem. Um diácono por indicação? Não tem. Não tem. Simplesmente não tem. É inexistente. Os presbíteros e diáconos da igreja, eles sempre são eleitos. Sempre. Não há artifício para eu escolher qualquer um homem e dizer assim, fulaninho vai ser presbítero aqui. Não tem. Vou pular fulaninho como diácono. Não tem. Não pode. É engraçado. E tem, se você parar para pensar, até interessante isso, né? Tem como fazer esse tipo de coisa com o pastor, mas tá com o presbítero e diácono, não tem? Sabe por quê? Em particular os presbíteros? Porque eles são seus representantes. Como é que alguém vai representar você que você não escolheu? Então é por isso que, veja, eu como pastor, e é na IPB, né? Porque eu não, tá? Na IPB. Pastor não faz parte como membro da igreja. Se você pegar, Maria, eu posso ver a lista de membros da igreja? Você vai ver o nome da minha esposa, dos meus filhos na parte de membros menores, mas não vai ver o meu nome. Porque, como todo pastor presbiteriano, eu sou membro do presbitério.
Minha família é mesmo daqui, eu do presbitério. Mas um presbítero é mesmo de onde? Pega a lista. Você vai encontrar o nome do presbítero André. Você vai encontrar o nome do presbítero Edson. Vai encontrar o nome do presbítero Homero. E vai encontrar o nome do presbítero Marcelo. Então, quando vir a hora, observe bem para essa lista. Porque o que está em jogo não é se você gosta ou não de uma pessoa, é a igreja como coluna e baluarte da verdade. Para concluir, abra sua Bíblia em Filipenses 4, por favor. Versículo 9. Diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Veja, irmãos, tem uma característica que todo presbítero, todo diácono deve ter. E é algo que a gente tem perdido, quando eu digo a gente, aí estou generalizando a igreja de Cristo como um todo agora. São pastores e presbíteros que são exemplares, que puxam o exemplo para si. Quantas vezes nas epístolas de Paulo você vai ver exatamente Paulo sendo o padrão? Ou seja, você olha para 1 Timóteo, você olha para os textos ali de 1 Timóteo 3, Tito 1, 1 Pedro 5. Rapaz, Paulo tem todas as características. Pedro tem todas as características. Tem. Beleza. Me imite. Me imite. Porque a coisa mais fácil que tem é eu ensinar algo que deve ou não ser feito. É por isso que eu costumo brincar. É muito fácil, assim, do ponto de vista intelectual, né? Não estou entrando no mérito de trabalho, esforço, dedicação, não. Mas é fácil o cara ser pastor online. É a coisa mais fácil que tem. Por quê? Porque online eu posso sinalizar todas as virtudes. Todas as virtudes. Agora, fique do lado da pessoa. Irmãos, olha, o mais perto que eu já passei de um momento assim, foi até engraçado, foi quando eu fui pregar em Altos. Fui pregar em Altos, aí eu cheguei na igreja, aí uma moça, como se tivesse visto uma aparição, eu digo, me lasquei. Essa mulher sabe de algum pecado que eu não sei. E ela lá, desde que eu cheguei. Eu passei a mão no rosto para ver se não era alguma coisa que estava lá, né? Ela não tinha coragem de dizer. E ela lá, o tempo todo, disse, meu irmão, vai cair o martelo, vai cair pesado sobre minha vida, é agora. Agora acabou. Chegou um cara perto de mim, começou assim, pastor Leonardo, desculpa, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, de claro, eu já me preparando para receber o raio divino, né? O senhor é aquele pastor que participa volta e meia no debate da rádio. Ufa! O primeiro senso foi, ufa! Sou eu mesmo. É, né, Dal? É porque a minha irmã ali, ela gosta muito do senhor, perguntou se podia tirar uma foto. Ou seja, meu filho, a mulher nunca me viu na vida. Ela só ouviu a minha voz feia. No que eu falei boa noite, a ficha dela, pau! Ou seja, ela gostou de mim sem nunca ter me visto. Isso é justamente uma prova. Como é fácil. A vontade de dizer assim, pô, minha filha, pergunta minhas ovelhas como é difícil me amar. Entendeu? Ou seja, de longe é fácil. É fácil. Eu falo, faça isso, faça aquilo, um crente tem que ser assim, um crente tem que ser assado. Difícil é eu, os presbíteros, fazer feito Paulo. Isso que você ouviu e viu em mim, pratique. É por isso que veja que interessante. Acho que foi a Poliana, quando perguntei qual característica tem que ter, você falou temor do Senhor, não foi, Poliana? E tecnicamente você está certíssima. Eu ouso até dizer que ela deveria ser até um pré-requisito. Só que aí, Poliana, já que você falou isso, me tira uma dúvida.
Como você sabe que uma pessoa é temente a Deus? Através do quê? Exatamente, através do testemunho, através das suas obras, não é verdade? Você vai olhar para aquilo e você vai dizer, esse cara é temente a Deus, não é verdade? Quando você olha para uma obra, supondo que aquela pessoa é temente a Deus, e se aquilo ali não for condizente, você automaticamente há alguma coisa errada. Ou esse cara não é temente a Deus, ou eu não sou, para entender que essa obra aqui está certa. Então, falo isso a todos os homens aqui presentes. Todos os homens, porque tecnicamente todos são candidatos. Membros da igreja, todos são candidatos. Sejam exemplo. Diga, Gisele. Pode. Vê, boa, excelente pergunta, Gisele. Vou chegar lá, tá certo? Para quem não, para online foi. Para ser presbítero e diácono, o homem pode ser solteiro. Eu abordei isso no início. Pode. Pode. Até o próprio caso do apóstolo Paulo. Aquelas condições lá é sendo o cara casado. Sendo o cara casado. Tá certo? Pastor, eu conheço. Aí pronto, veja. A sua pergunta me lembrou até de algo. Eu conheço pastores que entendem que o cara tem que ser casado para ser presbítero. Aí eu até perguntei, mas isso não desqualificaria Paulo? Aí o cara deu a resposta que não tem como ser contra-argumentar, porque ela é fechada em si só, mas Paulo é Paulo. Tá bom, e eu sou eu. Beleza, esse é o argumento, tá bom. Tá? Agora, o que eu sempre pontuo, certo, Gisele? E aí não é uma coisa que é pragmática, mas não anula. Se a pessoa for solteira para ser presbítero, em particular presbítero, certo? Em particular presbítero. Uma coisa eu viria com ainda mais afinco numa entrevista, por exemplo. Então, para não parecer, vou pegar uma pessoa que já é presbítero. Deixa eu chegar para o André, por exemplo, e eu vejo o histórico dele de uma pessoa casada. Quanto tempo de casado, André? 17 anos, né? 18 anos, desculpa. 18 anos. Vai fazer, então, tem 17, vai fazer 18. Tá? Então, com completo, quase 18 anos de casado. Eu olho, sondo, vejo se houve algum escândalo ou não. E mesmo que tivesse tido no passado, alguma coisa tem que ser vista, porque eles ainda continuam casados. Eu sempre, a partir do momento que uma pessoa é candidata oficialmente, eu sempre converso com a esposa para fazer uma. Eu começo com essa pergunta e dela eu desenvolvo. Você votaria nele? Você votaria nele? E aí dessa pergunta eu vou fazendo todas as outras. Se o André fosse solteiro, Gisele, eu faria perguntas que eu não faria para ele casado, porque os testemunhos dele casado falaria por mim. Aí vamos pegar o Bruno, certo? Que já vai estudando para ser pastor. Ah, alguém me pediu para eu avisar publicamente da UMI, não sei por quê. Foi tu mesmo. Foi você. Foi você. Quis dizer para avisar que o Bruno está solteiro. Não sei por que isso é relevante. Mas você pediu para eu dar esse aviso. Ah, pediram, né? Foi a Eva, foi minha mulher. Diga, vá. Miserável. Tá certo. Tá? Foi a Eva, né? A mulher que o Senhor me deu. O Bruno, por exemplo, está solteiro. Então, se o Bruno fosse indicado para ser presbítero aqui, eu perguntaria especificamente para ele coisas de aspectos familiares. Como é que você vê essa situação? Porque eu preciso ver como é que está a teologia dele nisso, porque ele pode, no conselho, tratar essas questões. Então, é necessário ele ter afiado biblicamente. Não que o fato de ele ser casado não quer dizer que ele vá tratar o problema bem. Que fique claro. Se isso fosse um argumento, 1 Coríntios 7 da Bíblia tem que ser rasgado.
Porque o apóstolo Paulo solteiro dando conselho para casado, até de frequência sexual, meu filho. Se isso for um argumento, pega 1 Coríntios 7 e rá. Mas eu viria isso com mais atenção. O que você pensa sobre isso? Essa situação, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Que eu não faria, por exemplo, com o André. Porque o próprio testemunho do casamento dele meio que responderiam esses aspectos. Entendeu? Seria isso. Mas não há. Se casamento fosse obrigatório, irmãos, para o crente, a gente está perdendo tempo aqui, porque Cristo não foi exemplo nisso, então, né? Ah, se casou com a igreja. Nesse sentido, estamos todos. Então, mulher, fique tranquila. Você está casada com Cristo, siga até a glória. Fim. Oremos. Tá? Então, não. Tá? Então, irmãos, concluo. Cristo foi o exemplo em todas as coisas. Tudo. Como pastor, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, João 10. O que Paulo faz de mimite, como ele faz isso o tempo todo, 1 Coríntios 11, Filipenses 4, Gálatas 3, é um padrão, é obrigação da liderança ser o exemplo. Para um presbítero da igreja, para um diácono da igreja, não existe, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não existe. É ser exemplo, padrão dos fiéis. A régua de medir, ou seja, se uma pessoa quiser olhar para uma santidade de uma igreja, a primeira coisa que ela deve olhar é para a liderança dela. É para a liderança dela. É a base com a qual você vai medir a regra da santidade daquela igreja. Então, como é que eu devo medir a santidade dos irmãos? É eu pegando o André, o Marcelo, o Edson, o Homero, eu, e vamos medir. Porque nós, em teoria, imitamos a Cristo. Um presbítero, um diácono, deve ser padrão. Os diáconos no serviço como tem que ser, e é por isso, e aí vem um conselho prático aos pais e mães aqui presentes. Às vezes a gente espera muito tempo até para imaginar se nossos filhos são vocacionados ou não. Mas para servir não tem idade. Então, se você tem um filho na idade um pouco mais avançada o quê? Acima dos 10, vai lá. Pergunte, bote ele para perguntar ali para o diácono Daniel, que hoje está de plantão, por exemplo. Pergunta assim, tio Daniel, como é que eu posso lhe ajudar hoje? Aí, aos pais aqui presentes, e obviamente tem um espelho na minha frente, né? A gente já tenta inculcar, conversar com nossos filhos o que é que eles vão ser no futuro. A gente paga escolas caras, compra materiais caros, investe pesado nisso. Mas será que nós nos preocupamos em desenvolver a salvação e a vocação deles nas áreas da igreja? E em particular, como é o caso aqui, os pais e mães de meninos? Ah, pastor, mas a mulher amadurece mais cedo. Eu não estou negando isso. Se a gente não treina a liderança desde cedo nas nossas casas, nós vamos ter uma igreja que é problemática no futuro. E isso vai começar com vocês em casa. E aí, para poder dizer assim, para dar um exemplo justamente de olhe para mim, né, com muito temor, não, com muito temor no coração, na verdade, não vou dizer para olhar para mim, não, vou dizer, olha para os meus pais. Eu tenho uma mãe que ainda está viva e é minha ovelha. Irmãos, olha, você pastorear sua mãe não é fácil. Perde só para talvez pastorear a esposa e a si mesmo. Fica ali a medalha de bronze. A medalha de ouro de longe da ovelha mais difícil sou eu.
Acho que aí depois vem minha esposa, por proximidade, né? E depois vem os pais. Mas eu tive o privilégio tenho o privilégio de ser pastor da minha mãe, e eu tive o privilégio de não simplesmente ser pastor do meu pai, mas de ser pastor num conselho em que meu pai era presbítero. Nunca, depois de ser pastor, nunca ouvi deles: faça isso porque eu sou sua mãe ou porque eu sou seu pai. Ao contrário. Inclusive, no conselho, foi um dos momentos mais pivotados do meu ministério, para quando o apóstolo Paulo fala assim: ninguém menospreze sua mocidade. Você imagina, um jovem pastor de 22 anos, chega no conselho, fala uma coisa, e que o pai imediatamente tinha dito o contrário. O meu pai tinha dito A, eu falei B. Aí um presbítero não tão firme falou assim: olha Ezequiel. Filho de chocadeira, né? Olha Ezequiel, teu filho indo contra ti, meu pai, na hora. Quem é o pastor aqui é ele. E eu acredito que o que ele disse está certo. Eu retiro o que eu falei. E isso eu solteiro ainda, tá? Ou seja, a gente voltou no mesmo carro para casa. A hora de largar o pau em mim era ali. Nunca. Então, aos pais e mães aqui presentes, você tem um exemplo na sua frente de que com temor no coração você pode desenvolver a vocação dos seus filhos para o futuro. Eu costumo brincar com minha mãe, que até alguns anos atrás ela falava: eu sou batisteriana, essa heresia que não existe, né? Ela era oriunda da igreja batista. Aí eu brinco: pois é, a vingança do Senhor foi plena, porque a senhora se casou com um presbítero e é mãe de um diácono e de um pastor, ou seja, todos os oficiais da IPB rodearam a senhora em algum grau. A vingança foi plena do Senhor. Mas é verdade. Então, pode ser que seu filho nunca seja presbítero, pode ser que seu filho nunca seja diácono, pode ser que seu filho nunca seja pastor, pode. Treine-os a serem exemplos, a serem homens de Deus, para que ele seja referência na escola. Me imite, para que Deus permita no futuro ele possa ser um grande oficial aqui na igreja. Tá bom? Deus nos abençoe. Alguma dúvida? Irmãos, relembrando, como eu falei no início, tinha pouco menos pessoas. Esse mês de novembro nós vamos ter eleição para presbítero e para diácono. No próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos fazer o edital e como vai ser tudo direitinho, quem vai estar concorrendo, quem não vai estar concorrendo, quem vai estar sendo reeleito, e por aí, concorrendo à reeleição, perdão, e por aí vai. Tá? Então, esse mês, vamos estar vendo características, funções, e hoje um estudo introdutório. Domingo que vem, o Marcelo, que está lá no fundo, vai estar falando um pouco sobre assistência social, que é um aspecto fundamental do diaconato, como eu sempre enfatizo aqui. Tá? Então, o Marcelo vai estar falando isso próximo domingo, e de hoje a 15, o presbítero Marcelo vai estar falando sobre as características, aí sim, do presbítero e do diácono que devem ter. Tá bom? Então, o mês de novembro vai ser isso. Obrigado, tem razão. Essa semana, no Papo de Pastor, podcast que eu gravo junto com o pastor Alci, a gente passou rapidamente por essas características aplicando a masculinidade. Tá certo? Então, se você acessar lá o podcast, o Papo de Pastor, lá tá no Spotify da igreja, tá certo? Você deve migrar depois para um outro canal, mas por enquanto tá no Spotify da igreja, você acessa lá, e essa semana a gente deu uma rápida comentada em 1 Timóteo 3, analisando um pouco as características ali, tá bom? Alguma dúvida? Irmão, baixe sua cabeça, nós vamos orar e logo após voltaremos com o culto. 5 minutos de intervalo, voltaremos com o culto. Senhor Deus bondoso Pai, obrigado pelo privilégio de nós termos e, em alguns casos aqui, sermos presbíteros e diáconos. Muito obrigado, Pai, porque esses homens devem exatamente ser um exemplo prático de Cristo em nosso meio. De maridos, de filhos, pais, de santidade, de temor no Senhor, de serviço, de abnegação. Mas acima de tudo
isso de amor ao Senhor. A característica primária de um presbítero ou de um pastor é o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor a Cristo sobre todas as coisas. Como Cristo bem perguntou para Pedro, como única condição: Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Então, Senhor, que possamos ter aqui na igreja homens que amam ao Senhor. Homens que desde cedo são ensinados, são orientados, que têm exemplo em casa de amor ao Senhor, para que eles sigam amando ao Senhor. E para que, se o Senhor se permitir, no futuro, possamos ter aqui na igreja diáconos, presbíteros, pastores fiéis ao Senhor. Então, ó Pai, eu te imploro, ser com esse momento de eleição aqui na nossa igreja. Que nem de perto seja parecido com esse período eleitoral que a gente está vivendo também aqui. Mas debaixo do temor do Senhor, debaixo da tua vontade, debaixo da tua santidade, possamos ter um momento aqui em que a igreja seja ainda mais conhecida como a coluna e baluarte da verdade. Então, ó Pai, tem misericórdia, portanto, de nós. Levanta homens aqui em nosso meio para essas funções também, eu te peço. Perdoa, Senhor, nossas faltas. Nos abençoe, nos prepara desde já para o culto. E em Cristo que nós oramos. Amém.